Obrigado, Sabrina. Minha primeira participação aqui no Instituto BLS. Para mim, uma honra, uma felicidade, principalmente estar dividindo aqui esse espaço com o professor Satiro, com quem tanto admiro, tanto aprendo. Uma das maiores referências aí que eu tenho no campo da insolvência, e estar dividindo também com o João, com você, Sabrina, e com tantos outros profissionais aqui da área, para mim é uma honra. E na nossa preparação, eu acho que o professor Satiro conversamos, aí a dinâmica começa comigo, Satiro. O que você acha melhor? Não, primeiro te aproveitar, agradecer a todo mundo o convite, muito obrigado, ver a presença de um monte de gente conhecida, já vi a Dani Fabro aqui, o Dr. Fernando Rangel também, um prazer ver todos aqui presentes, é uma absoluta mentira do Pedro Ivo isso, mas é a única mentira que ele vai falar hoje, porque a gente conversou antes sobre a organização da aula, e a gente tinha os mesmos pontos de vista, as mesmas ideias. Foi muito bom, foi muito interessante isso. Então, aqui não temos professores, a gente veio aqui para discutir, debater, e o Pedro Ivo que vai começar, fica com a palavra. Eu vou, à medida que vai cabendo, não sei se funciona assim nos outros casos, eu vou comentando uma coisa ou outra, a gente puxa uma ideia ou outra e a gente tenta abordar os quatro temas principais que foram propostos para a gente. Pedro Ivo, a palavra Tá é ótimo. sua. Obrigado, professor. Eu vou abrir aqui, Sabrina, eu consigo compartilhar os slides? Deixa eu ver aqui. Consegue sim, mas se você preferir, a gente pode me encaminhar aqui, nós compartilhamos, ó, já vai aparecer. Vocês conseguem ver ou não? Conseguimos, Sim. Pedro. Só Tá. colocar no modo apresentação. Ficaria melhor. Agora sim. Então, o tema que foi proposto para a aula de hoje foi a interseção entre a recuperação extrajudicial e a judicial. E por que essa interseção? Porque a gente vê um fenômeno no Brasil em que grandes reestruturações, né, players importantes do mercado estão optando pela recuperação extrajudicial no lugar da recuperação judicial, mas estão levando para esse procedimento ferramentas que até então eram muito conhecidas do ambiente da recuperação judicial e poucos conhecidas na recuperação extrajudicial. E aí a gente vai falar aqui na aula da consolidação processual, substancial, nomeação de administrador judicial, financiamento DIP e alienação de ativos e sucessão. Para tratar desses temas, eu fiz esse quadro aqui para a gente olhar um pouco para a Lei 11.101 e verificar hoje quais são os sistemas que o agente econômico e o empresário em dificuldade ele pode acessar como uma alternativa à falência, né? Então, a ideia é que, para os primeiros sinais de descontrole desse devedor em dificuldade, né, antes dele tomar remédios mais drásticos e mais complicados, ele poderia ali tentar uma mediação antecedente, que é uma inovação trazida pela reforma, em que, nessa mediação antecedente, o que ele consegue dos mecanismos, das ferramentas de proteção para tentar superar a dificuldade encontrada é o stay period por 60 dias, né? A proteção contra as execuções no prazo de 60 dias. Nessa mediação antecedente, as negociações que podem ocorrer entre o devedor e seus credores, ela não está submetida ao princípio da maioria. Então, você não vai ter, nessa negociação, grupos de credores tentando vincular credores mais resistentes, o holdout, o minoritário, não nessa fase. Caso esse agente econômico, esse devedor em dificuldade, ele
esteja enfrentando problemas pontuais e específicos e tenha, de algum modo, convencido boa parte dos seus credores de um mecanismo de renegociação, de reestruturação, uma via viável para superar a situação de dificuldade, ele poderia, então, se valer da recuperação extrajudicial, né, que lá no início da Lei 2005, os principais doutrinadores, e aqui eu falo também no Satiro, quando ele escreve, quando ele comenta as disposições da Lei 11.101, referente à recuperação extrajudicial, ele menciona que é um mecanismo para problemas pontuais e específicos, né, não para grandes problemas estruturais, e que o grande diferencial da recuperação extrajudicial seria efetivamente você contar com o princípio da maioria, de você ter um grupo, um bloco majoritário de credores vinculando aqueles holdouts, porque, ao fim e ao cabo, aquele plano apresentado pelo devedor ele é razoável, ele é factível, ele é viável, e talvez ele seja uma alternativa que convença ali a maioria e vale a pena seguir. Por ser um instrumento, um procedimento mais pontual e mais específico, ele é muito mais simples também. E essa simplicidade que a gente analisa pelos dispositivos que tratam da recuperação extrajudicial é uma simplicidade também nas ferramentas disponíveis para o devedor debelar a sua crise. Comparado, seja em número de regras, em questão de complexidade, de estrutura, por vários enfoques que você possa analisar o processo da recuperação extrajudicial, você vai efetivamente concluir que ele é muito mais simples e, por isso, também muito mais barato do que um processo de recuperação judicial. E na recuperação judicial, efetivamente, na regulação trazida pela Lei 11.101 e pela reforma, é que você tem as ferramentas mais complexas, mais sofisticadas, porque, efetivamente, você está lidando com um problema estrutural e generalizado que vai requerer, então, a utilização dessas ferramentas. Então, quando a gente fala em várias ferramentas que são especiais em relação a qualquer outro instituto que o devedor tenha à disposição para tentar renegociar com seus credores, você vai ter dentro do capítulo e topograficamente, se você analisar a Lei 11.101, os institutos que a gente está tratando da interseção aqui, 100% deles estão sendo tratados no capítulo, na seção reservada para a recuperação judicial. A alienação sem sucessão, que também você tem na falência, a consolidação processual e substancial, o financiamento DIP, o tratamento diferenciado entre credores também é um instituto próprio de recuperação judicial, porque lá as classes são pré-definidas pelo legislador, e a própria ideia de teoria da essencialidade, de proteção temporária a alguns ativos que são fundamentais para o desenvolvimento da empresa, são questões também que foram talhadas, que foram desenhadas para o processo da recuperação judicial. É claro que ferramentas tão poderosas que possam criar bastante impacto no mercado, essas ferramentas elas são equilibradas por um sistema que eu chamo de sistema de freios e contrapesos, né? Quanto mais impactante forem as ferramentas para as relações jurídicas, as relações entre devedor e credor, as relações patrimoniais, as relações de responsabilidade, as relações de sucessão, você vai ter do outro prato da balança alguns mecanismos para dar representatividade aos credores que possam ser prejudicados e dar, de algum modo, para o juiz a estrutura necessária que ele tenha, vamos dizer, informações, transparência, publicidade, informações técnicas, auxílio de um especialista
para que ele possa avaliar efetivamente a pertinência e adequação da aplicação dessas ferramentas no caso concreto. Então, se você trata de institutos que podem impactar severamente no crédito tributário, o que a recuperação judicial estabelece, por exemplo? Olha, logo no deferimento do processamento, as fazendas públicas serão comunicadas de que há um processo de recuperação judicial no início. A lei determina que o juiz comunique às fazendas públicas e o Ministério Público da existência de um processo de recuperação judicial, justamente porque esse processo pode interferir no crédito tributário, e interferir de várias maneiras, desde a alienação sem sucessão, como no tratamento que vai ser dado pelo plano, como que vai impactar isso no crédito tributário. Um meio de equilibrar os interesses foi a exigência de certidão da CND na hora de homologar o plano. Enfim, o que eu estou querendo demonstrar aqui é que o processo de recuperação judicial pode impactar na esfera de interesses do fisco e há, então, nessa estrutura, mecanismos do fisco participar. E, além de todas essas ferramentas que o devedor tem à disposição, o juiz vai contar com um administrador judicial, que é alguém imparcial, é alguém técnico que vai opinar sobre essas ferramentas, sobre esses mecanismos. Você tem regras de votação próprias, que são regras de votação diferentes da recuperação extrajudicial, o que vai interferir também extremamente nessa dinâmica, nessa correlação de forças, que também vai exigir uma cautela do intérprete, do operador do direito, quando analisar planos de reestruturação na recuperação extrajudicial, de planos de reestruturação na recuperação judicial, porque essas regras de votação, esse jogo de forças, elas se alteram. Enfim, o que eu tento demonstrar aqui é que há uma relação de coerência entre o sistema de freios e contrapesos da recuperação judicial e essas ferramentas complexas que a gente tem na recuperação judicial. E daí, nessa interseção, você transferir essas ferramentas complexas para um procedimento que não foi desenhado para receber e para utilizar essas ferramentas, você tem desafios, como são os desafios que hoje a gente está enfrentando na prática brasileira, né, de recuperações extrajudiciais, em que o devedor propõe logo de início consolidações substanciais, propõe planos com financiamento DIP, propõe organização de credores e condições de pagamento que trata do tratamento diferenciado da recuperação judicial e, muitas vezes, se debate sobre a alienação de ativos sem sucessão. Quer falar, Satiro? Quer fazer alguma consideração? Então, quando essas ferramentas complexas elas aportam na recuperação extrajudicial, o que preocupa o juiz que conduz e que preside esses processos é como essas ferramentas vão impactar no universo dos credores e dos demais interessados, sem ter no outro prato da balança esse sistema de freios e contrapesos que a gente tem na recuperação judicial. É isso que preocupa, porque, querendo ou não, o plano de recuperação extrajudicial, é claro que ele visa reestruturar e reorganizar as obrigações dos credores abrangidos, né, naquele procedimento. Mas seria muito inocente da nossa parte achar que esse plano não vai produzir efeitos, ainda que indiretos, aos credores não abrangidos e que não estão participando do procedimento.
principalmente se nessa recuperação extrajudicial existir uma proposta de consolidação substancial, um financiamento DIP e uma alienação sem sucessão. São ferramentas que necessariamente, e aqui eu vou passar para esse slide aqui, em qualquer reestruturação, seja ela judicial ou extrajudicial, consolidação substancial, financiamento DIP, alienação sem sucessão, são ferramentas, são mecanismos que vão necessariamente reconfigurar a relação entre o devedor e os seus credores. Porque, de algum modo, essas ferramentas vão interferir no patrimônio do devedor, vão interferir nas relações obrigacionais desse devedor, nas relações de responsabilidade e nas relações de prioridade. Se a gente está falando de DIP, por exemplo, a gente está falando de uma relação jurídica que vai criar uma relação de privilégio numa hipótese falimentar. É claro que o financiador DIP ele tem uma proteção ao seu crédito, mas essa proteção ela é paga, ela é imputada à garantia dos demais credores que estão atrás desse credor numa eventual falência. Então, o que essas ferramentas, ao fim e ao cabo, elas representam para as regras ordinárias, né? Elas vão reconfigurar regras do Código Civil, regras do processo civil, que regem a relação entre débito e crédito. Elas vão alterar a alocação e o sistema de risco que foi inicialmente desenhada por contratos, por legislações. Elas vão reconfigurar as expectativas dos agentes econômicos envolvidos e elas vão alterar principalmente a dinâmica de ganhos e perdas, né? Aqui eu não entra em questão a importância dessas ferramentas para a preservação da empresa, para a manutenção da operação e dos benefícios econômicos e sociais gerados por essa operação. É claro que a consolidação substancial, que o financiamento DIP e alienação sem sucessão, na prática, podem ser vitais para a manutenção e para a preservação da empresa. Essa não é a questão. A questão é que são ferramentas que vão interferir, vão reconfigurar brutalmente nas relações obrigacionais, nas relações de responsabilidade e nas relações de patrimônio. Posso acrescentar, seguindo a linha do Pedro Ivo, e eu concordo com tudo que ele disse até agora. Quando a justificativa do direito tratar da crise da empresa é o fato de que você tem um núcleo, né, um centralizador de outros direitos, que é o devedor, que acredita que tem condições de ter uma solução melhor do que a sua eventual solução de liquidação, que era para onde ele iria se não tomasse nenhuma medida. Então, do ponto de vista estrutural, o que a gente tem é, num caso de risco de insolvência ou da necessidade a empresa não ter condições de arcar com seus compromissos e começar a ficar inviável sob o ponto de vista financeiro, é possibilitar, se isso for acontecer, que se liquide o quanto antes, para que cada um receba a maior fatia, até porque aqui tem um ponto importante. E no Brasil isso é mais explícito ainda. O devedor, quando ele está em crise,
a empresa. A gente não tem aqui, como, por exemplo, nos Estados Unidos, e que também já nem está tanto, já foi muito mais do que é hoje. Tem um artigo que saiu hoje da Mariana Pagендra, que trata exatamente disso. Falou, talvez a gente tenha acreditado demais, a gente, digo, os americanos têm acreditado demais nessa relação de agência, de que quem é sócio, quem é os sócios da companhia, da sociedade, não necessariamente vão ser aqueles, vão influenciar na administração, a administração é autônoma, eles têm confiança de que a administração é competente, que ela vai realizar, mas a administração é razoavelmente independente. No Brasil, a gente sabe que não existe isso, não é só no Brasil, nos países de tradição latina, né, romano-germânica, no nosso caso, né, a gente não tem isso. Então, a gente tem o devedor vinculado à empresa. No momento da crise, se não houver uma intervenção, a tendência vamos lá, o, o, o sócio é aquele que, numa eventual liquidação, vai receber por último. Ele é o credor subordinado dos subordinados, né? É só eventual saldo positivo que vai reverter para ele. Então, se ele já achar que ele está próximo de uma situação de insolvência, existe um incentivo para que esse sócio conduza a administração de tal modo que ou desvie recursos para os sócios, como via relações de terceiro, afinal de contas, ele está vendo o barco afundar, o que ele conseguir salvar para ele, melhor, depois os outros aqui, os credores aqui dividam o que restar. Ou ele pode fazer diferente, ele pode realizar operações de mais risco, porque o problema de uma operação arriscada é que existe uma chance grande de perder. Mas, na verdade, se a empresa já está numa situação de insolvência e ele não tem nada para receber, o que eventualmente ele perder numa operação arriscada vai acabar refletindo no interesse dos credores, não dele mesmo. Então, a liquidação está aí para evitar esse problema. Só que ficou desde na década de 90, né, começo dos anos 2000, ficou muito claro, e a partir do regime americano, do francês, que em certas circunstâncias, uma organização dos credores e um acordo entre credores e o devedor podem possibilitar uma preservação ou geração de riqueza. Então, a partir disso, saiu, né, desde o final da década de 90, começo dos anos 2000, saíram os documentos que são os tradicionais, né, do Banco Mundial, da UNCITRAL, sobre recomendações de insolvência, de tratamento de insolvência, e todas elas sugerem que exista um processo de liquidação e uma alternativa ao processo de liquidação. E essa alternativa é a reestruturação, que no nosso caso, a gente tem dois modelos desculpa, dois modelos de reestruturação, a recuperação judicial e a extrajudicial. E como falou o Pedro muito bem aqui, o legislador, quando trouxe os dois modelos, ele trouxe os dois modelos, e vocês devem ter ouvido o Paiva tratando disso, porque o Paiva acompanhou muito de perto, né, toda a tramitação do projeto. O Paiva foi protagonista na redação final de aprovação do projeto que virou a Lei 11.101 lá em 2005. Quando se criaram duas alternativas, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, obviamente, a recuperação judicial tem, como disse o Pedro, um arcabouço de ferramentas muito grande. Mas as duas, e esse é um ponto importante, as duas, como também acabou de dizer o Pedro Ivo para a gente aqui, as duas necessariamente implicam em restrições de direitos. Então, para que se consiga esta cooperação,
se restringe o direito de ação, a possibilidade de, em suma, executar individualmente, o direito de só mudar a sua obrigação mediante sua própria vontade, na verdade você é agrupado com outras pessoas que estão sofrendo a mesma agrura que você, e você vai, como credor, vai decidir por maioria. Então, se a maioria quiser alguma coisa e eu não quiser, o meu crédito vai estar sujeito a essa operação, né? Agora, todos esses pontos que a gente está falando e que lá num primeiro momento foram bem endereçados, né, na recuperação extrajudicial, eles são elementos que tratam dessa coordenação da ação coletiva dos credores. Na recuperação extrajudicial existe isso, na judicial existe isso também. Mas na recuperação judicial existe muito mais do que isso. Então, na recuperação judicial, a recuperação judicial, se imagina que o devedor vai estar numa situação mais precária e ele não tem condições de negociar de uma maneira consistente com seus credores, então ele precisa de mais apoio. Aí vem os pontos que o Pedro Ivo já mencionou. Financiamento, a administração, a possibilidade de vender ativos, a gente vai depois falar dela especificamente aqui, mas de vender ativos sem sucessão, é uma nossa jabuticaba, né? Nos outros países você tem a possibilidade de venda sem risco de caracterização de fraude contra credores, esse tipo de coisa, revogação, ineficácia e tal. Mas no nosso caso, ela é importante porque havia ficado claro que quando você vai vender um bem e o comprador sabe que ele corre o risco de sucessão, ele vai precificar esse risco no preço do bem que ele vai pagar. Então, se ele vai precificar esse risco, a empresa vai vender este bem por um valor abaixo do valor que ela poderia ter obtido se de fato tivesse vendido sem sucessão. Vejam, essas medidas todas estão na recuperação judicial, em que há uma fiscalização muito mais próxima, uma necessidade de documentos muito maior, muita ingerência, né, na empresa devedora, mas a recuperação extrajudicial foi pensada para um devedor que não precisa disso, que tem a capacidade de chegar para os seus credores, negociar com os seus credores, e quando muito, ele vai ter alguns credores resistentes. Então, faz sentido que haja na recuperação extrajudicial menos medidas que limitam direitos que são direitos inequívocos daqueles que são credores e assim sucessivamente. Então, há uma lógica na existência desses dois procedimentos. E, claro, além desses dois procedimentos, existe a possibilidade de negociações privadas. Hoje não, mas até o ano passado, o trabalho do Banco Mundial, né, as propostas do Banco Mundial de melhoria do, do, do documento dele de boas práticas de insolvência, dizia respeito basicamente ao que eles chamam de pré-insolvência, de mecanismos pré-insolvência de acordos, negociações e etc. Isso tem que ser estimulado o máximo possível. E isso traz vantagens. Você pode fazer isso sigilosamente, você pode fazer isso fechado, você não precisa se expor publicamente numa situação de insolvência. Mas em contrapartida, você tem menos ferramentas, né? E esse é o ponto importante levantado pelo Pedro Ivo aí, com o qual eu concordo muito. Recuperação extrajudicial e recuperação judicial estão em níveis diferentes de mecanismos disponibilizados para um devedor que está em situação de crise. Se ele precisa de X mecanismos, se ele precisa de tudo isso, então talvez o que ele precise não é uma recuperação extrajudicial, é uma recuperação judicial. Até porque, se a recuperação extrajudicial começar a ter os cacuetes de uma recuperação judicial, ela perde a razão de ser.
ela vai perdendo a justificativa. Então, deixa de ser um mecanismo basicamente negocial, em que a grande diferença, né, o grande diferencial é o controle da ação coletiva dos credores, e ele passa a ser, de fato, um mecanismo de alta ingerência em relações que são basicamente privadas. Então, essa era. A Sabrina levantou a mão aqui, a Sabrina sempre tem prioridade. Não, mas não quero te interromper, Satiro. Não, não, eu já tinha terminado de passar a palavra para o Pedro Ivo, inclusive, porque eu interrompi aqui no meio do caminho. O que eu queria perguntar para vocês, se dentro dessa lógica de que estão em níveis diferentes e tem sistemas de freios e contrapesos distintos, também um ponto que merece, né, essa análise é a ausência de garantia de que os credores terão reconstituídos os seus créditos caso a recuperação extrajudicial não se efetive, assim, seja homologada, mas o devedor não cumpra e precisa entrar com uma recuperação judicial, né? Porque a gente tem essa garantia na mediação de excedente, a gente tem essa garantia na falência decorrente de uma recuperação judicial, lá no artigo 61, mas não tem essa previsão em relação à novação decorrente da recuperação extrajudicial, né? Essa ideia de um caráter suspensivo, uma novação condicionada, enfim, dependendo como qualificam, né? Exatamente, eu concordo 100%. E até vou usar uma referência que está no primeiro slide nesse primeiro slide do Pedro Ivo. Veja que interessante, há uma grande polêmica sobre a possibilidade ou não dos 4 pontos que foram mencionados e que a gente vai abordando aqui durante a conversa da noite, que são alienação sem sucessão, DIP, consolidação substancial e Alienação sem sucessão. alienação sem sucessão, não, é isso, os 4, né? Consolidação substancial, alienação sem sucessão, DIP e AJ. Agora, engraçado, porque não há nenhuma uma briga para saber se exige-se a CND na recuperação extrajudicial. Aliás, a gente sabe que a não exigência de CND para a realização do plano, para a homologação do plano, é um dos atrativos da recuperação extrajudicial. Como é que eu escolho com pinça quais institutos me interessam e quais não me interessam? Como é que eu escolho exatamente o que falou o Pedro? Eu escolho aquilo que fere, viola, modifica, altera uma situação consolidada de direito do credor, mas não trago junto os contrapesos disso. Então, acho que o Pedro colocou muito bem isso. Fica muito claro que são institutos com finalidades diferentes. Aliás, a finalidade é a mesma, né? De reestruturar, mas é por caminhos diferentes. A escolha do caminho é do devedor. Agora, quando ele escolhe um caminho, ele sabe a dor e a delícia de ser o que ele é ali. Então, quando ele pediu a recuperação judicial, ele vai ter um monte de problemas, vai ter, sim, mas ele vai ter um arcabouço inteiro de estrutura para que ele se reestruture com os seus credores. Se ele fizer a recuperação extrajudicial, ele não, em princípio, na lei, ele não tem este arcabouço. Pedro, volta lá que eu só queria fazer essa observação. Perfeito, Satiro. E é exatamente isso. Os agentes econômicos, eles vão responder a incentivos. Então, se você oferecer, você quer uma recuperação judicial sem os ônus da recuperação judicial, está aqui a recuperação extrajudicial como tem sido praticado no Brasil. Que você tem o bônus da recuperação judicial, então aquelas ferramentas complexas, mas sem o sistema de freio de contrapeso. Então ninguém discute na recuperação extrajudicial, por exemplo, se vai aplicar a regra em recuperação judicial, né, que exige-se quando um devedor entra em recuperação judicial, ele tem que lá avisar a comunidade, alterar na junta comercial, assinar que está em recuperação judicial.
olha, uma regra como essa, nenhum devedor quer que essa regra se aplique de forma análoga à recuperação extrajudicial, porque ele quer manter a reputação, não quer se prejudicar perante a comunidade, e está tudo bem, né? Nenhum devedor vai discutir que a amplitude das regras, por exemplo, de não sujeição aplicadas ao produtor rural, no âmbito da recuperação extrajudicial, isso foi reconfigurado, porque na lei você não tem os mesmos impeditivos. Você pode discutir, etc., mas o devedor que se vale da recuperação extrajudicial, ele tem fortes argumentos para dizer que aquelas restrições não estão previstas ali, né? E nenhum devedor que se vale da R extra vai querer aplicar por analogia as restrições da recuperação judicial. Não vai querer exigibilidade de CND, mas aí ela começa a pensar, obviamente, tudo que do paraíso da recuperação judicial que lhe serve para uma reestruturação como essa. E a grande preocupação é justamente essa, a estrutura de governança, a estrutura processual da R extra não foi preparada para lidar com esse grande ferramental, com essas ferramentas complexas. Eu acho que esse é um grande ponto. E aí eu posso fazer mais uma observação antes de você passar, que diz respeito ainda ao que você está falando, que é o seguinte: a preocupação do legislador com os interesses específicos dos credores na recuperação extrajudicial é tamanha que, se vocês derem uma olhada, e eu não vou entrar profundamente nesse, eu só vou levantar aqui a questão e depois vocês podem ver, porque eu não sei se já foi falado isso ou se ainda vai falar. Mas se vocês derem uma olhada na divisão por classes na recuperação extrajudicial, a divisão do plano, né? A lei fala, na maioria das vezes, em créditos da mesma espécie e natureza. Então, por que esta preocupação? Esta preocupação foi uma preocupação de não ficar travado em classes que necessariamente englobam credores que têm diferentes interesses e diferentes. Então, por exemplo, numa recuperação judicial, que, a depender da situação, vai acabar sendo enfiada goela abaixo, cram down, que é, né, a situação, a expressão que é justamente nesse sentido, você pode ter, dentre os quirografários, você pode ter fornecedores, financiadores, parceiros, você pode ter pessoas que têm diferentes interesses na sociedade e que interagem com a sociedade, dependem da sociedade de maneira diferenciada. É possível, na recuperação judicial, criar subclasses? Claro que é possível criar subclasses, desde que se justifique o tratamento diferenciado, mas a votação se dará, a aprovação se dará de acordo com o quórum da classe. Na recuperação extrajudicial, não. Se houver um grupo pequeno de credores que tem uma característica peculiar, eles serão segregados em uma classe específica e eles aprovarão o plano naquela classe específica. Então, aqui a gente percebe uma preocupação de oferecer para devedor e credores mais matéria de negociação, mais material de negociação, mais ferramentas para negociação, de abrir um universo maior de negociação. Até por isso, é uma posição muito peculiar minha, eu entendo que se credores tiverem características muito diferentes, ainda que eles estejam dentro da mesma classe na recuperação judicial, na extrajudicial eles têm que ser tratados em classes separadas, porque o legislador cuidou para que os credores tivessem sempre preservados os seus interesses específicos. Eu concluo aqui. O Gustavo queria fazer uma observação. Gustavo? Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem, Gustavo.
Eu gostaria de, a respeito dessa aplicação dos institutos da recuperação judicial à extrajudicial, há algum tempo, não, alguns dias atrás, eu vi uma recuperação extrajudicial no Tribunal de Justiça do Paraná, inclusive teve um parecer do professor João Pedro e da Sabrina a respeito da database de atualização dos cálculos. Se vocês teriam uma opinião a respeito dessa database, porque teve uma aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que o juiz solicitou a atualização dos créditos até a data do pedido de homologação, e nesse do Tribunal de Justiça do Paraná houve a possibilidade de atualização conforme acordado com os credores. Teriam uma opinião a respeito desse tema? Posso interromper aqui rapidinho? Eu acho que não é exatamente isso, Gustavo, mas de qualquer forma, sem impedir, obviamente, que o doutor Pedro, o professor Satiro deem opinião. Não, peraí, Sabrina, antes de você falar, só quero dizer que a minha opinião eu concordo com o que vocês disseram no parecer. Agora conta o que foi. Dani está aqui Agora para corrigir. Conta pra gente. Eu acho que vocês estão certos. Agora conta o que é. É que pode ser um outro caso, mas se eu não estiver enganada, é que foi um caso precedido de mediação, que houve uma construção com alguns credores, depois não, e a gente está mostrando, se for o caso que eles estão imaginando, justamente mostrando que há discrepância entre as datas base, e obviamente isso não pode acontecer porque impacta no quórum, mas teve essa particularidade de ter mediação antes, depois a R extra, e o nosso objetivo ali é alinhamento. Posso estar enganada, estamos nos referindo ao mesmo caso, Gustavo, mas só para deixar claro que na aula de amanhã, eu e a Dani vamos abordar esse ponto. Então, para não interromper também, eventualmente, o que foi preparado pelo Pedro e pelo Satiro, né? Esse tema está no cronograma de amanhã, né, Dani? Bom, se o Satiro quiser responder... Não, nem vou responder, vamos deixar para elas responderem amanhã. Tá ótimo. Então, e quando a gente fala em reestruturação também, é claro que todo agente econômico, seja ele devedor ou credor, quando ele entra numa recuperação extrajudicial para renegociar, ou numa recuperação judicial, eles dialogam com dois universos em que a classificação dos créditos é bastante rígida. Fora do mundo da reestruturação, né, fora da recuperação judicial e fora da recuperação extrajudicial, se esse devedor está em crise e ele está enfrentando ali, fora de um procedimento da Lei 11.101, execuções contra o seu patrimônio, o devedor em crise teve, numa execução extrajudicial, uma penhora no seu imóvel. Se ele já está em dificuldade, é possível que vários credores estejam monitorando essas execuções e se instale um concurso singular nessa execução extrajudicial, e caso se instaure o concurso singular, você vai ter essa ordem aqui, inciso na esquerda, que, pela jurisprudência do STJ, numa execução singular, disputando vários credores por aquela penhora e pelaquela expropriação, o produto da venda vai primeiro para o crédito trabalhista, depois crédito de natureza tributária, condominial, com garantia real. Isso no concurso singular. Se a gente transporta isso para o universo da falência, a ordem muda completamente, e a mudança dessa ordem também vai interferir nos cálculos, nas estratégias, nas negociações entre o devedor e seus credores. Na falência, a gente tem, em primeiro lugar, as despesas da massa, em segundo, né, a posição do financiador DIP está em segundo lugar, portanto, numa situação de bastante privilégio, de acordo com a lei. Em terceiro lugar, os créditos em dinheiro, objeto de restituição. Enfim, a gente vem uma longa fila até chegar em 10º lugar no crédito trabalhista, no crédito com garantia real, o crédito tributário, que está lá no artigo 83. O que eu quero dizer aqui? Essas posições, essas configurações têm peso na disputa dos credores com o devedor no ambiente fora da reestruturação e dentro da reestruturação. Qual é a grande mágica da recuperação judicial e extrajudicial? Que essas
ordens, essas classificações do concurso, que são rigorosas no concurso singular e no concurso universal, elas podem ser flexibilizadas num ambiente de reestruturação. E aí é interessante a gente ter essa dinâmica de ordens de prioridade legal e ambiente de insolvência, porque o professor Mark Hall e Frederick Tung, que eles escreveram um artigo muito interessante. Eles falaram o seguinte: olha, a teoria clássica norte-americana que trata de reestruturação fala muito de uma negociação, né, de uma barganha, de um procedimento que mimetize, né, que copie aquilo que seria uma barganha eficiente entre os credores numa situação de crise. Então, essa é a lógica da reestruturação. E eles vão falar o seguinte: olha, só essa teoria da barganha, ela não é suficiente para explicar o ambiente da insolvência. O ambiente da insolvência precisa ser compreendido como um ambiente de disputa por renda, né? Eles chamam de rent-seeking. Então, os processos de recuperação, os processos de reestruturação, são processos em que os agentes econômicos eles estão buscando, de alguma forma, melhorar a sua posição individual. Isso não significa que esses agentes são maus, são bad boys, são pessoas ruins, nada disso. É um comportamento natural de agentes econômicos no ambiente de mercado. Então, nesse artigo em que eles escrevem, ele fala: olha, a gente precisa reconceituar a insolvência como um processo no qual credores rompem repetidamente a prioridade para favorecerem a si mesmos. A insolvência precisa ser reenquadrada como um processo dinâmico de busca por renda. E que ferramentas são essas para quebrar prioridades? Você tem o tratamento diferenciado, você tem o financiamento DIP, que vai mexer nas prioridades, a alienação sem sucessão, que de alguma forma vai reestruturar relações obrigacionais e de sucessão. Todas essas ferramentas vão impactar nas relações de crédito e débito. E já me encaminhando para o fim, eu trago esse quadro aqui, que é um quadro muito parecido com o que o professor Douglas Baird trabalha nos seus artigos, que ele traz dois cenários. Nos dois cenários, o credor é insolvente. Melhor dizendo, o devedor é insolvente e os seus credores têm o mesmo direito. Então, no cenário da esquerda, cada credor tem direito a 12,5 de crédito, a gente pode botar 12,5 mil, e o total do patrimônio do devedor é de 80 mil. Então, se a gente somar, são 8 credores com crédito de 12,5 mil, o somatório total é de 100 mil e o patrimônio do devedor é de 80 mil apenas. Se a gente pegar esse patrimônio no melhor cenário e dividir igualmente, cada credor vai receber 10 mil e o devedor não vai ficar com nada, porque a regra numa crise, como o professor Satiro falou, é que os sócios, o devedor, não remanesce nada num sistema de falência. Agora, se a gente traz para um procedimento em que a maioria pode vincular a minoria, o professor Douglas Baird fala de coalizões que podem ser formadas, inclusive com a participação do devedor. Veja, nessa coalizão majoritária formada, ao invés dos credores da coalizão majoritária receberem 10, eles vão receber os créditos na integralidade. Então, eles estão recebendo mais do que num cenário em que há uma repartição igualitária do patrimônio do devedor em relação a todos esses credores. E como que essa maioria, nesse desfecho desse cenário da direita, consegue receber a integralidade do seu crédito? É claro que essa maioria ela forma uma coalizão para, de alguma forma, tentar receber a integralidade do seu crédito a custas de outros agentes econômicos.
O devedor responde com grande parte do seu patrimônio, mas os credores minoritários e que foram vencidos nessa reestruturação vão receber, ao invés de 10 que eles receberiam num procedimento igualitário, apenas a metade. Por que isso? Porque, para eles, foi aprovado um deságio de 60%, enquanto os credores majoritários conseguem fazer um arranjo em que esse deságio não se aplica para eles. E aí você fala, mas está sobrando 2,5%. Né? Os credores receberam a integralidade, foi expropriado da minoria 15%, esse 15% foi distribuído entre os credores para pagar a integralidade e sobrou 2,5%. Para quem foi? Sobrou para o devedor. O que o professor Douglas Baird ele demonstra com essas coalizões entre maiorias, minorias e o devedor no meio? O devedor, nessas coalizões, ele pode sair favorecido dessas negociações, porque ele também participa da expropriação do grupo minoritário. Se a lógica da recuperação extrajudicial trabalha com ferramentas muito complexas e muito poderosas, em que uma maioria vincula uma minoria, é claro que a gente pode pensar em coalizões em que o devedor participa dessa reestruturação junto com uma maioria que sai favorecida às custas do grupo minoritário. Satiro, eu só queria trazer essa minha última colocação e passo a bola para você. Eu só achei interessante porque isso mostra que nem sempre devedor está de um lado e credor está de outro, né? Você pode formar várias coalizões entre agentes econômicos que podem se beneficiar às custas de outros agentes que ficam no grupo minoritário. Posso tirar os slides? Pode. Tem toda a razão, Pedro. É inquestionável isso. E eu trago aqui alguns pontos que valem a pena a gente se preocupar, né? Se um devedor entra com uma recuperação judicial, todos os seus credores, considerados credores sujeitos à recuperação judicial, estarão efetivamente sujeitos ao plano que vai aparecer. Não tem opção. Ele não pode escolher deixar credores de fora. Então, numa recuperação judicial, se houver credores com garantia real, eles vão fazer parte do plano. Se houver credores quirografários, eles vão fazer parte do plano. Trabalhistas vão fazer parte do plano e assim por diante. Numa recuperação extrajudicial, o devedor define quem vai participar do plano. Então, vejam, numa situação de iminente concurso, é possível que o devedor opte por só fazer o plano, e aí a maioria vai aprovar esse plano contra a vontade da minoria, né? Se tiver mais de 50%, ele vai ser aprovado. Então, com adesão de 50%, é possível que credores com garantia real recebam parte do seu crédito, enquanto credores quirografários vão continuar com seus créditos integrais. Isto nunca poderia acontecer, mas dificilmente um plano vai ser aprovado desse jeito na recuperação judicial. Mas isso mostra como, de fato, a gente tem preocupações, há justificativas para haver preocupações diferentes quando se trata de recuperação judicial e quando se trata de recuperação extrajudicial. E a ideia de que, basicamente, aquilo que não está aquilo que são disposições de concurso, de reestruturação, deveria se aplicar porque a recuperação extrajudicial também é uma reestruturação. Mas vejam, ela é uma reestruturação com uma base, uma estrutura completamente diferente. Não me parece que foi por engano que a recuperação extrajudicial não contempla certos dispositivos. Me parece fazer sentido.
o que aconteceu, né? O que foi proposto. E se não fizesse só sentido sob o ponto de vista da lógica, né, do sistema como um todo, por regra simples de interpretação, a gente teria muita dificuldade para aplicar certos institutos da recuperação judicial à recuperação extrajudicial. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos falar de consolidação substancial. A gente já adotou um sistema de consolidação substancial que é diferente do que a consolidação substancial é mundo afora, né? Sob o ponto de vista de estrutura de tratamento de crise. Então, nos nossos artigos de consolidação, a consolidação processual não oferece grandes dificuldades, mas a consolidação substancial tem o caput, a previsão de que só vai acontecer consolidação substancial quando as dívidas ou os ativos forem de tal forma confusos entre as pessoas do grupo que não seja possível ou não seja viável economicamente estabelecer o que é de quem e quem deve o que para quem. Mas é uma situação extrema. A consolidação substancial é uma situação extrema. Por que ela é uma situação extrema? Ela é uma situação extrema porque quando o credor tomou o crédito, quando o credor concedeu o crédito, ele concedeu o crédito fazendo uma análise do risco de crédito daquele para quem ele emprestou. Quando existe a consolidação substancial, é razoavelmente comum que uma das empresas tenha uma situação patrimonial muito melhor do que a situação das outras. E aquele que foi dirigente, tomou medidas e fez um empréstimo para quem estava numa situação melhor, inclusive, eventualmente, sequer insolvente, esse vai ser punido porque ele vai ser tratado como aquele que emprestou ou gerou crédito, né, concedeu crédito para quem? Para o devedor que estava numa situação complexa. Muito bem. A previsão de consolidação substancial e, e processual está lá nos artigos 69 G até mais para frente, passa pelo J, que é da consolidação substancial. Mas vamos falar da consolidação substancial aqui. Se não fosse por uma questão sistêmica, como Pedro Ivo acabou de mencionar, se não fosse por essa questão, sob o ponto de vista de simples interpretação de lei, regras de hermenêutica, não poderia ser aplicado. Porque a consolidação substancial vem prevista na parte dentro do capítulo da recuperação judicial. O tempo todo ela se refere à recuperação judicial. Mas vamos falar assim, mas veja bem, para preservar a empresa, eu posso aplicar por analogia esse instituto para um outro instituto que também tem por objetivo preservar a empresa. Não tenho a menor dúvida que ele tem por objetivo preservar a empresa. Mas para preservar a empresa, ele vai limitar direitos. Logo, estas são regras excepcionais. Não se interpreta de maneira ampliativa, né, de maneira amplificada, regras que são restritivas de direito. Eu não posso aplicar, por analogia a outros casos, regra básica de hermenêutica, uma regra que tem, por natureza, a restrição específica de direitos. Se a gente pensar no administrador judicial, de novo, for lá pegar as funções do administrador judicial na recuperação judicial,
fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial, requerer a falência no caso de descumprimento da obrigação do plano, apresentar para o juiz relatório mensal das atividades, apresentar relatório sobre a execução do plano, fiscalizar. A minha pergunta é: quais dessas medidas serão tomadas por um eventual AJ que for nomeado num caso de recuperação judicial? O Maurício tinha uma pergunta, já abro para você, porque a gente acabou. Eu tinha visto aqui que você estava, mas a gente acabou pegando a sequência e eu não segui. Mas um AJ que não exerce as funções típicas de AJ é um AJ? Ou é só porque eu chamo ele de AJ que ele vai ser AJ? Ah, mas veja bem, ele vai ser importante porque ele vai avaliar os créditos. Esta é uma das funções do AJ. Mas o primeiro ponto aqui precisa ser AJ para avaliar os créditos? Um assistente técnico nomeado, um perito, um especialista, não poderia fazer isso? Ele precisa ter o título de AJ. Vou mais longe. Eu nomeio um AJ para recuperação extrajudicial, porque tem muitos credores e tal, e precisa rever todos os créditos e as objeções, etc. Então, vou nomear um AJ. Este AJ da recuperação extrajudicial está sujeito aos crimes que estão estabelecidos para AJs na lei de recuperação, a Lei 11.101? Me parece que não, porque ele não exerce a função. Quer dizer, como é que eu posso cobrar dele determinadas reações se ele não tem acesso a certas informações? É diferente numa recuperação judicial, quando ele vai ter acesso aos dados do devedor, ele vai ter ingerência sobre demonstrações financeiras e etc. Ele vai ter, em suma, um papel muito ativo. Na recuperação judicial, extrajudicial, não existe este papel ativo do auxiliar do juiz, e nem era para existir. Diga-se de passagem, a gente vive copiando isso, fazendo paralelos, né, do direito brasileiro, do direito norte-americano, por exemplo. São poucos os casos em situações de capítulo 11, né, o Chapter 11, ou o Prepacked, né, que é uma reestruturação preparada antes, que seria talvez o mais próximo da nossa recuperação extrajudicial, em que se precisa, em que os créditos, o valor dos créditos é contestado. Aqui existe um certo moral hazard do devedor. O que acontece? Ele não tem nenhuma punição se ele tiver o crédito, se ele indicar os créditos de maneira errada. Pior do que isso, se isto gerar muito trabalho, talvez ele consiga um prêmio, que e os senhores já viram, já existem decisões nesse sentido, que é a prorrogação do stay de 90 dias no caso da recuperação extrajudicial. Então vejam, ele não só não tem punição, como ele tem incentivos indiretos para apresentar um quadro torto. Aí ele apresenta um quadro completamente torto, e porque ele apresentou um quadro torto, se o judiciário tenta consertar isso nomeando um AJ. Acabou, tá errado. Sinto muito. Você tem que ter responsabilidade na hora de apresentar isso. Você tem que fazer a coisa correta, né? Bom, em suma, já volto nesse ponto. Maurício, vamos lá, que você ficou esperando aí e a gente acabou não te dando oportunidade. Professor Satira, doutor Ivo, obrigado. É bom que você esperou um pouquinho, porque eu já vou emendar duas perguntas, então, que eu acho que são importantes. Eu, aqui no meu chapéu de AJ, eu acho muito difícil, quando a gente é nomeado numa recuperação extrajudicial, não ter uma definição de escopo. Qual que seria a importância de, no momento da nomeação, já definir qual que é o escopo do AJ, ou do auxiliar da justiça, na recuperação extra? E no momento ali que o professor Sartiro falou agora, um pouquinho mais atrás, da dificuldade dos credores em defender a posição deles, que eu já vi em alguns casos práticos, e a devedora escolhe: eu vou negociar apenas com os quirografados, e acaba colocando na lista o pessoal que é ME. Aí ele está importando uma classificação da recuperação para a extra.
Só que ele está misturando o quirografário com o ME. Só que o credor ME, quando ele vai contestar, a jurisprudência dele impede. Ele fala assim, você não pode apresentar uma liquidação de crédito. Como lidar com essa situação na extra? Essas duas situações, né? E como o AJ pode auxiliar nisso? Eu vou fazer duas abordagens aqui, depois o Pedro me completa. Sob o ponto de vista do AJ na R Extra, não poderia simplesmente definir o escopo do AJ? A minha resposta, sob meu ponto de vista, é não. Eu vou dizer por que não. Porque o escopo do AJ está definido na lei. Então, definir um escopo diferente do escopo da lei significa criar uma figura que não é o AJ, que pode ser outra coisa, a gente pode chamar do que a gente quiser, mas não será o AJ. E eu, se fosse o AJ indicado por um caso desses, tivesse em algum momento apontado que eu tinha cometido um crime ou que tem alguma responsabilidade, como se fosse um funcionário público, como se trata AJs em geral, eu diria não, porque eu não sou AJ. Eu não vou ganhar como AJ, eu não vou ter as tarefas do AJ. No que está previsto no artigo 22, boa parte do que está lá, ele simplesmente não pode fazer. Então, como é que ele vai ser um AJ proibido de exercer funções que a lei diz que são específicas de AJ? Então, para mim, eu entendo que, eventualmente, o juiz precise de auxiliar, e ele pode nomear auxiliar, apesar de que eu tenho uma visão mais radical. Eu acho que, em certos pontos, o pacote tem que chegar inteiro, não pode chegar quebrado. O devedor não... Os credores, a mesma coisa, aqui qualquer das partes. Nenhuma das partes pode usar o judiciário para forçar a outra parte a algo que ela podia ter feito e não fez. Então, essa é a minha interpretação. O segundo ponto, desculpa, eu anotei a J na R Extra, e o segundo ponto era... O segundo ponto é a dificuldade do credor de se defender, então, não está sujeito ao plano, quando é importado a ideia das classificações da RJ. Então, mais uma vez, a minha impressão, o meu ponto de vista é de que a gente está trazendo algo da RJ para a R Extra. E eu entendo que a R Extra, e deixa eu ver se eu tô com a lei aberta aqui, a lei fala, mas várias vezes, em créditos agrupados, créditos da mesma espécie e natureza. E ela só vai falar, quer ver? Um pouquinho. Créditos existentes na data do pedido, que pendem de acordo, não está aqui. Devedor, plano que obriga os credores, desde que o plano... ele fala o seguinte: o plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de crédito previstos no artigo 83, incisos 2, 3, blá, 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 caput, dessa lei, ou grupo de credores da mesma natureza e sujeitos a semelhantes condições de pagamento. Como a gente está falando de um procedimento extrajudicial, com poucos mecanismos de salvaguarda, basicamente contratual, basicamente resultado de um acordo, sob meu ponto de vista, a interpretação deste tipo de dispositivo devia ser muito estrita. E créditos dentro de uma mesma classe do plano não necessariamente são os créditos exatamente idênticos aos dos artigos 83 e seus incisos, se de fato eles tiverem diferenças estruturais e substanciais entre si. Então, essa é uma vantagem, a meu ver, uma qualidade da recuperação extrajudicial, que é uma preocupação que o legislador teria tido com a judicial se fosse possível. Mas hoje a gente vê que não é possível. Em outros países a gente tem a possibilidade de definição de grupos, como a gente tem aqui na R Extra, você pode fazer em qualquer tipo de reestruturação. No nosso caso, aqui para nós, a gente tem algumas coisas que são muito difíceis de explicar fora. Por exemplo, eu posso, numa recuperação judicial,
dar um deságio para o credor da classe 2, o credor por garantia real, igual ao deságio que eu vou dar para o micro e pequena empresa. E digo mais, se o credor com garantia real ficar revoltado e não aprovar, vai sofrer cram-down, e mesmo que ninguém da classe aprove, tem jurisprudência dizendo que tem que superar, porque afinal de contas prevalece um interesse subjetivo geral e não o interesse subjetivo individual de cada credor. Com o que eu particularmente não concordo. Esses pontos são muito importantes para a efetividade do Instituto. Então, a gente sabe, a gente vê aí casos em que se pede a recuperação extrajudicial, porque com poucos créditos é possível suspender por um prazo razoável, a depender de como for, se for bem desorganizado, talvez você consiga uma prorrogação desse stay, e quando terminar, se você não conseguir as aprovações, não tem problema nenhum, porque você pode desistir, entrar com uma mediação cautelar, ganhar mais 90 dias, mais 60 dias prorrogáveis, e depois que acabar, aí que você vai entrar na recuperação judicial. Então, o seu stay vai, vamos lá, você vai ter de 90 a 180 dias esse de lambuja, que não vai ser nem contado, e ainda vai ter o da mediação, esse vai ser descontado depois no stay da recuperação judicial. Eu tenho dúvidas se faz sentido esse tipo de solução. Eu tenho dúvida se o credor, vejam, se o sócio, que na falência não vai receber nada, na recuperação judicial pode ser apropriada a mais-valia integralmente. Hoje a gente pode falar, porque o caso já passou, foi lá atrás, mas vamos pegar a primeira recuperação judicial da Oi. Na primeira recuperação judicial da Oi, vamos imaginar que a Oi tivesse dívidas de 1 bi. Eu não tenho a menor ideia quanto que era. Vamos imaginar que tivesse dívidas de 1 bi. A Oi, em atividade, valia 1 bi. Também não sei se os números estão certos. E na falência liquidada, ela valia muito menos do que isso. Por quê? Porque a Oi, como companhias aéreas, como outras prestadoras de serviço, né, permissionárias, ela é muito dependente de relações contratuais com o poder público, e essas relações acabam no momento em que a falência é decretada. Então, ela em atividade tem um valor muito maior do que o valor dela liquidada. Aí, vamos imaginar que o valor dela liquidada, que são os poucos ativos que ela tem, fosse 100 milhões, 10%. Aí o que acontece? O que aconteceu, né? A Oi pediu recuperação judicial, um professor da Duke University, o Steven Schwartz, me mandou uma mensagem e falou: olha, eu vi aqui uma informação, mas deve estar errada, uma informação esquisita. Qual é a informação? A informação é de que uma companhia brasileira chamada Oi entrou com um processo de reestruturação e, por ele ter entrado com um processo de reestruturação, o valor das ações subiu. Isso não existe. Se alguém entra com um pedido de reestruturação, é porque ela está numa situação em que você não sabe se vai sobrar alguma coisa para os sócios. E como é que sobra? Eu falei, vou explicar como é que funciona. Funciona no seguinte: a nossa falência não é grande coisa, mas nesse caso não é nem problema da falência, é um problema da lógica do negócio. Então, esta empresa falida valia 100 milhões. Então, o que eles propuseram? O que a empresa propôs para os seus credores? Pagar 150 milhões. 50% a mais do que pagaria na falência. Só que, aprovado o plano, ela continua em atividade. E ela continua valendo 1 bilhão. Se vai pagar 150 para os credores, quanto ficou na mão dos sócios? Como é que você paga 1 bilhão de dívidas com 150 milhões e deixa 850 milhões na mão do sócio? Esse não é um problema de recuperação judicial ou extrajudicial, esse é né, da comparação dos dois. Esse é um problema do sistema como um todo. Então, esse tratamento dos credores e dos seus direitos individuais deveria ser diferente, infelizmente,
a gente não tem isso aqui. E aí a gente tem essas aberrações. Então, a gente tem credores que abusam e a gente tem devedores que abusam. Quando a gente fala preservar a empresa, porque garante preservação de empregos e tal, recentemente até desafiei as pessoas, falei, a lei não tem nada que proteja os empregados da empresa. Nada. Zero. Se a empresa que pediu a recuperação quiser demitir todo mundo, ela pode. Se ela quiser abaixar salário, ela pode, tem previsão nisso. Se ela quiser parar de pagar, ela pode. E a empresa que paga os seus funcionários não vai sequer ter a voz desses funcionários na Assembleia de Credores, na AGC, porque não vai ter a classe. Então, vejam, a empresa que trata bem o seu funcionário é punida porque os trabalhadores têm alguma voz na recuperação judicial ou na extrajudicial? Nada. Nada. Só fala assim, não, mas eles são classe 1. Não, aquilo é credor trabalhista. Credor trabalhista pode, coincidentemente, também ainda ser trabalhador, mas pode não ser. E os interesses podem ser muito desalinhados entre alguém que é credor trabalhista e alguém que é hoje empregado. Então, a lei, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial não tem nenhum mecanismo de preservação de emprego, muito pelo contrário, de proteção dos empregos, dos interesses dos trabalhadores, zero, nada. Livro da professora Sheila, vai lá, ela sugere que tenha aí a possibilidade de manifestação dos trabalhadores. Mas em recuperação judicial, hoje a gente não tem. Então, meu ponto de vista, e aqui é muito pessoal, meu ponto de vista é que na extrajudicial é preciso se atentar para essas peculiaridades e as classes de fato têm que ser feitas entre credores que têm afinidade de interesses, né? E aí a gente pode dividir em subclasses e o que for necessário. Cada um aprova o que quiser. Como disse, se você não aprovar um plano de... quando você entra numa recuperação judicial, é como você pular do avião. Se não aprovar o plano, você vai ter a falência decretada. Se não aprovar seu plano de recuperação extrajudicial, o que vai acontecer? Nada. Então, se você pediu errado a recuperação extrajudicial, por que não encerrar o processo e mandar ele começar de novo? No momento que o judiciário começar a fazer isso, fala, não vou fazer, porque as classes estão tortas, eu não vou nomear um AJ aqui. Você vai fazer a coisa correta, você vai me trazer os créditos corretos, você vai me trazer os dados corretos, você vai dividir entre classes corretas, porque o interesse de funcionar é seu. E se não funcionar, não tem problema. Não é uma preocupação minha nesse momento, né? Até porque não vai ter uma consequência grave como a decretação da falência, no caso da recuperação judicial. Mas a gente ainda tem mais 5 minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta. Obrigado, professor Tiro. Foi até mais fundo do que eu esperava. Muito obrigado. Que bom. Não? Então, Pedro, está sem microfone. Pedro, está no... Vou fazer uma consideração aqui sobre o que você falou, que essa questão da prática brasileira do moral hazard é algo, bom, eu estou do lado de cá do balcão, é algo realmente preocupante, né? É barato demais mentir, é barato demais você ter pretensões absurdas. Acontece muito em recuperação extrajudicial a seguinte situação, olha, a garantia fiduciária não se constituiu, então 100% do crédito está dentro. E o credor fiduciário ele vai falar o seguinte, não, está 100% constituída e eu estou totalmente fora. Quem vai resolver essa questão? É isso. Sou eu. E é um trabalho enorme você nomear um perito para analisar o contrato, analisar as garantias constituídas, e no final é uma grande rede, né, que chamam de Fish Expedition. É isso. Isso é uma rede lançada ao mar que ninguém vai sofrer uma sucumbência barato, e a realidade hoje é exatamente essa. Então, para o juiz que não conta com uma AJ, não conta com perito, são processos extremamente complexos. Primeiro, já começam mal instruídos, como você falou, os créditos não têm a origem esclarecida, não tem nada disso,
a leitura dos contratos, a interpretação também é complexa. Então, é um processo que, do início ao fim, ele gera discussões que é muito difícil o juiz hoje não contar com um perito, por conta de que o sistema judicial brasileiro virou essa loucura em que é autorizado, né, em nome de direitos de acesso à justiça, fazer o que você quiser, alegar o que você quiser. E nessa loucura, hoje, você joga isso, né, que é um direito de petição bastante amplo, com um sistema que é bastante generoso com a mentira, com a falta com a verdade. Você joga o princípio da preservação da empresa, você joga a necessidade de reestruturação, você joga uma teoria de que a recuperação extrajudicial é regido pela intervenção mínima do judiciário, que não sei de onde surgiu, mas você já lê isso em precedentes. Aí você adiciona a ausência de qualquer controle de viabilidade ou de lógica econômica do plano, somado a isso tudo, a prorrogação do stay, enfim, vira um grande, um procedimento muito complexo que, para o sistema, eu acho que gera uma preocupação muito grande para o sistema brasileiro de insolvência. Eu, pelo menos, como juiz, eu tenho tido uma dificuldade severa com esses procedimentos. E, Pedro, só aproveitando... Desculpa, Satiro, vai lá. Não, eu ia falar porque eu tinha visto a Sabrina aqui. Não, eu levantei a mão para reproduzir aqui a pergunta da Maria Isabel Vieira, que eu acho que vai um pouco no sentido do que o Pedro colocou, que ela menciona aqui situações em que os credores, para se protegerem dessa bagunça, dessa desconfiança em relação à origem dos créditos, né, porque podem ser sugados por uma minoria, pedem a nomeação de um AJ, um perito, um expert, independente do nome que se dê, e aí o devedor fala, então, se você pediu, você tem que pagar. Né? E aí a gente entra num outro dilema, mas que vai um pouco no caminho do que, imagino que você estava narrando, Pedro, que só se nomeia porque se percebe que há algo errado e o judiciário aí, com o juiz, com seus assessores, não tem, obviamente, acesso à documentação ou condição de fazer essa inspeção toda. Mas eu vou passar aqui para o Luiz também complementar. Oi, professor. Oi, professor Pedro, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Duas coisas que eu só queria mencionar, que é o seguinte, a moda, né, essencialidade na recuperação extrajudicial, se seria possível a gente discutir essencialidade dentro desse sistema sem um auxiliar, porque se não tivesse auxiliar, meio que a gente fica sob uma alegação lateral do devedor. Né? E a gente sabe que o fato de o bem ser relacionado à atividade dele não necessariamente torna isso essencial, né? E, por fim, é só uma questão que eu vendo, é que é o seguinte, que as recuperações extrajudiciais que acabam não alcançando o quórum depois de passado 90 dias, que não são 90 dias, hoje a gente já está levantando dado, demora muito mais do que 90 dias esse stay, né? A Dani pode depois falar sobre algumas recuperações extrajudiciais que duram muito. Ao final, eles pedem recuperação judicial, e o stay que foi concedido na recuperação extrajudicial não tem previsão legal para descontar na recuperação judicial. Então, existe um incentivo do sistema a você usar a recuperação extrajudicial como um trampolim, e não como um trampolim qualquer, um trampolim que não tem as penalidades da recuperação judicial e existem incentivos para você utilizar ele, porque é barato, o administrador judicial você não paga praticamente nada comparado a uma recuperação judicial, você não tem risco de falência, você pode apresentar quantos planos forem necessários e no final o de stake não é descontado da recuperação judicial. Então hoje o sistema ele criou incentivos muito fortes para a recuperação judicial ser utilizada como um discurso onde você acostuma o devedor a ficar sob a proteção do stay. E hoje parece que se antes da reforma o papel do administrador judicial ele vinha algo auxiliar para fazer verificação de crédito, ainda que a gente retire a etapa de crédito, ainda fica a ideia da essencialidade que precisa de alguém para contribuir para o devido processo legal acontecer quanto à essencialidade também. Então,
a gente acabasse com o período de verificação, se a gente poderia dispensar completamente esse auxiliar no modelo que a gente tem hoje. Eu acho que é só isso que eu queria falar para ver o que vocês acham dessa situação, professores. Luiz, sobre a essencialidade, eu estava até estudando isso, que encontrei também os precedentes no Tribunal de São Paulo, que é o tribunal sempre que eu me guio para estudar qualquer matéria de solvência, pelo histórico, pela importância econômica de São Paulo, não tem que discutir que hoje é o principal tribunal em termos de solvência. Mas eu confesso que eu fiquei curioso com o transplante do raciocínio da essencialidade para a recuperação extrajudicial, como se fosse algo absolutamente normal e que já aportou no STJ também. Aqui, no Tribunal do Paraná, teve uma liminar contrário, que o desembargador considerou o seguinte: olha, pelo artigo 161, parágrafo 2º e o parágrafo 4º, não tem razão de aplicar. Aqui que eu falo o parágrafo 4º. O pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações e execuções, nem a impossibilidade de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. Então é o seguinte, a essencialidade com relação àqueles que estão lá aderentes, aí você pode até discutir, o cara está aderente ao plano e está com a execução, está indo em frente, tudo bem. Agora, dos que não são abrangidos pela recuperação extrajudicial, esse 161, parágrafo 4º, é uma norma especial que não tem como você aplicar a essencialidade à luz desse artigo. Se ele está falando que não vai prejudicar o andamento das execuções, eu acho difícil. O desembargador considerou isso. São Paulo também você tem precedentes considerando essa disposição. Eu acho que vai mais ou menos nessa linha. Com relação ao administrador judicial, Sabrina, a pergunta que foi feita, eu acho o seguinte, é aquele negócio, quem deu causa à confusão documental, contábil ou de realidade em que nem credor, nem juiz consegue se achar nos autos? Porque é o seguinte, o credor pediu, se o juiz analisa lá, é despropositado, ele vai indeferir. Mas se tiver um fundamento para a nomeação de um perito, é aquilo que o Sativo falou, olha, talvez naquele pleito inicial, naquele pedido, o devedor não cumpriu aquilo que a lei exige. E um dos melhores artigos que eu li sobre recuperação extrajudicial foi um escrito pela Tati Flores com mais um doutrinador, mas é um artigo excelente, assim, que traz insights da prática com a teoria muito relevantes, em que ela questiona exatamente isso. Olha, o credor, sem uma transparência do devedor, sem uma organização documental e contábil, ele fica de mãos amarradas, né? E tem se admitido o processamento da R extra dessa forma, né? E é uma realidade complicada mesmo que a gente está hoje no Brasil. Eu confesso que é difícil, e o juiz também está numa posição delicada porque ele não tem estrutura, não tem... E, às vezes, não é por mal que a recuperação extrajudicial começa mal, mas é porque realmente tem dificuldade, não é de logo no início identificar esses problemas. Obrigada, Pedro, Satira. A gente está chegando aqui no limite, vamos respeitar o horário de vocês que já estão aqui de forma absolutamente voluntariosa, né, dando essa aula maravilhosa. Convido que amanhã nós continuamos, né, com o próximo encontro, e eu acho que não sou obviamente criminalista, mas eu acho que a gente precisa estudar mais a área penal ali da lei, começar a aplicar os deveres e responsabilidades, quem sabe esse cenário muda. Mas mais uma aula excelente, todo mundo aqui está elogiando, a Maria Isabel também mandou uma mensagem que não pode abrir a câmera e o microfone, mas agradeceu por responder e endereçarem a pergunta dela. E nos vemos amanhã. Obrigada novamente, uma boa noite a todos.